O dia finalmente chegou e Shazam Fúria dos Deuses já está disponível nos cinemas de todo o Brasil. Shazam Fúria dos Deuses, ou Shazam 2, como ele também é conhecido, é a sequência direta do primeiro filme do herói que foi lançado em 2019. Na época, quando Shazam foi lançado, ele teve assim uma bilheteria moderada, né? As pessoas não conheciam muito bem o personagem, então foi um filme que fez sucesso dentro do orçamento da produção, mas também não furou a bolha. Entretanto, a crítica gostou muito do filme, eu sou uma das pessoas que adoro o primeiro filme, ele é um dos meus filmes de super-heróis desse segmento, assim, de um filme mais família, um filme mais voltado para o humor, ele é um dos meus favoritos. O primeiro filme focava então na história do Billy, né, por ele ser um menino órfão que tá procurando pela mãe biológica dele, ele tá ali fazendo as buscas, ele já tentou em vários lugares e não conseguia encontrar a mãe dele, acabou passando por vários lares até permanecer naquele lar com aquelas crianças que acabam se tornando a família dele. Então, durante a jornada com esses poderes que ele ganhou do mago, o Billy acaba desenvolvendo um afeto por essa família adotiva, que passa a ser a família real dele, e a gente tem todos esses temas que são tratados ao longo do filme. Então, toda a questão de rejeição, a questão de pertencimento, o que é o conceito de família, né, e o que é importante pra gente como ser humano. Eu acho que tirando toda a questão do super-herói, do combate, que tem ali o Dr. Sivana, esse filme é muito legal porque ele trata de sentimentos reais, assim, problemas reais que todos nós vivenciamos. E ele também tem esse núcleo familiar que é muito interessante, com várias crianças diferentes que também têm suas especificidades, seus desejos e suas motivações. Então, pra mim, Shazam de 2019 é um filme irretocável, eu adoro mesmo. E por isso eu tava bem ansiosa pra Shazam 2 realmente conseguir chegar nos cinemas, porque enfim, teve pandemia, teve atraso, teve reestruturação da Warner DC e as crianças estão crescendo, então bate aquela ansiedade pra saber o que vai ser feito com essa história. E eu percebo que Shazam Fúria dos Deuses vai ser um filme bem divisivo, porque ele precisa sair do lugar cômodo do primeiro filme, que é ter uma ameaça menor, que é ser um filme com uma história um pouco menor, pra ousar e ter vilões aí mais ameaçadores e uma ameaça de proporções maiores para se encaixar num futuro universo da DC. Se essa for a vontade de James Gunn, porque até agora a gente não sabe de nada. Se ele permanecesse no mesmo lugar do primeiro filme, ou tendo uma ameaça muito menor, talvez as pessoas dissessem que a história não progrediu de maneira nenhuma. Então existia esse problema a ser solucionado, as crianças estão crescendo, precisa de uma nova história do Shazam, não pode ser uma escala muito pequena, precisa ser uma escala maior, mas também não pode perder a essência do filme, que fez aí vários fãs em 2019. E com todos esses objetivos, eu acho que Shazam Fúria dos Deuses conseguiu cumprir, criando um filme divertido e emocionante. Na história desse segundo filme, nós temos mais vilãs e vilãs mais ameaçadoras, elas realmente são ameaçadoras. Eu acho que isso é bem legal também, tem no primeiro filme e tem nesse segundo filme, que as ameaças elas são temíveis de verdade. Tu realmente sente medo delas, elas fazem coisas que são cruéis, não é assim, é um vilão, mas que tu não vê a motivação dele. Tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, os vilões têm motivações bem definidas e que funcionam. E é claro que com uma ameaça maior, o Shazam precisa aparecer a maior parte do tempo e também a família Shazam, porque eles precisam lutar contra essa ameaça. Então acaba que em detrimento desses adultos aparecerem mais, a gente tem um núcleo infantil um pouco mais retraído. E é claro que isso faz falta, porque a magia do primeiro filme eram as crianças. Mas também não quer dizer que esse núcleo adulto não funcione. Eu acho que o David Sandberg conseguiu manter a essência do primeiro filme na questão também do humor. Porque o primeiro Shazam, ele é muito engraçado, mas ele é engraçado de uma maneira infantil. E não agradou a todas as pessoas exatamente por ser essa a proposta. Ele é um filme muito mais família, porque, enfim, os personagens principais são crianças. Eles vão tentar resolver as ameaças de uma maneira que uma criança resolveria. E aqui nesse segundo filme, por mais que tenham se passado alguns anos e o Billy já esteja aí prestes a fazer 18 anos, eles ainda são crianças, só que dessa vez lidando com outros problemas. É o problema de passar da fase da adolescência pra vida adulta, é a síndrome do impostor que acaba nos pegando o tempo todo, de que a gente não é o suficiente, ou que a gente não entrega o suficiente, ou que nunca vamos ser como outros super-heróis que são muito maiores e populares do que a gente. A gente consegue ver cada uma dessas nuances ao longo da história também aparecem ali com os outros irmãos. A gente vê o Pedro, que tem um questionamento que ele quer passar para a família. Também a Mary, que é mais velha do que todo mundo e quer andar com pessoas mais velhas, mas ela tem poderes agora e ela precisa andar com os irmãos mais novos. Então todos esses problemas acabam aparecendo ali, por mais que não haja tempo para eles serem aprofundados. E eu acho que isso é um problema porque a duração de Shazam 2 é a mesma do primeiro Shazam.
mas aqui a gente tem uma escala de acontecimentos muito maior. A gente tem mais personagens, tem vilões mais elaborados, e claro, tu precisa ter um tempo pra desenvolver ali os problemas da família, paralelamente também essa ameaça. E tem também o problema do universo DC ser rebutado em tempo integral, o que acaba também interferindo na criação dessas histórias. E com uma missão tão grande de conseguir unir todas essas pontas, ainda entregar um roteiro engraçado, ter espaço para as crianças e manter a ideia de que a família é o centro de tudo, então tudo precisa ser construído em família, o David Sandberg conseguiu realizar um filme que pra mim foi muito legal. Algumas pessoas vão dizer que é bobo, outras pessoas vão dizer que é infantil demais, que foram basicamente as mesmas coisas que disseram do primeiro filme. Mas pra mim, Shazam 2 é tão divertido quanto o primeiro, eu dei altas risadas e na sessão que eu tava as pessoas se divertiram bastante. Talvez um dos pontos de estranhamento seja essa necessidade do filme ser maior, do filme trazer mais coisas, e possa ser um efeito muito parecido do que aconteceu com o Homem-Formiga, por exemplo, que saiu de uma zona em que as histórias eram pequenas e eram voltadas à família do Homem-Formiga e precisavam ser maiores por causa dessa nova ameaça da fase 5. Infelizmente, esses universos compartilhados começaram a se tornar um problema, é algo que eu não gosto, e eu gostaria muito que Shazam ganhasse uma série própria para poder ter mais episódios, pra gente poder saber um pouquinho de cada um desses irmãos, pra ver um pouquinho mais do Eugene sendo um gênio ali, explorando, né, as várias possibilidades dos poderes dele, ver o Fred crescendo, se questionando e aprendendo com os irmãos. E a Darla, que é muito novinha e tá aí tentando acompanhar os irmãos, que são muito mais velhos que ela. Acho que é legal também falar do CGI, que tem sido um problema constante em filmes de blockbuster e super-heróis, e aqui funciona muito bem. O dragão que eles fizeram pra esse filme tá lindo. Eu não vi nenhum problema nele e eu gostei muito porque ele é realmente ameaçador. Acho que tanto o núcleo malvado da história quanto o núcleo dos mocinhos funciona muito bem. E pra mim o triste é que acaba, porque eu me divirto sempre com as histórias do Shazam e gostaria muito de ver aí ou uma série ou um terceiro filme. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor deixem um like e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por assistirem, até a próxima e valeu!